quarto vídeo falando sobre o Espírito Santo e estamos agora falando sobre o revestimento de poder. O que seria o revestimento de poder na vida de um crente que é cheio do Espírito Santo? Seria o poder de lutar contra os desejos mais infames de sua carne. É o desejo de se tornar mais próximo de Deus. E com isso, se tornar não apenas uma pessoa melhor, mas uma pessoa que verdadeiramente representa o reino de Deus nesse mundo. Então, a característica fundamental daqueles que são revestidos pelo poder é, em primeiro lugar, o amor. Essa pessoa abandona a raiva, essa pessoa abandona a ira, essa pessoa deixa de caluniar, deixa de inimizades, de disputas, de comentários negativos dos pecados dos outros, falta de misericórdia, falta de perdão, falta de empatia. Outra característica é a alegria. Então, de cara, essa pessoa abandona amargura, sentimentos de abandono, tristeza, frustração, falta de fé que produz tristeza no coração, porque a pessoa deixa de ter esperança numa vida melhor, naquilo que Deus pode trazer para ela. Paz. Essa pessoa ela vai passar a ter paz porque ela vai abandonar contendas de palavras. Ela não vai mais irar-se com facilidade. Ela vai deixar de ter palavras e respostas duras, grosseiras, comentários sobre os outros que incitam a raiva, o ódio. Essa pessoa terá paciência. Ela vai abandonar as gritarias, irritações, sentimentos premeditados para abandonar a fé, revolta dentro de si. Essa pessoa terá benignidade, que é uma qualidade de ser gentil, de ser hospitaleiro. Ela vai abandonar a grosseria, a avareza. Ela vai tirar isso do seu coração. Ela vai abandonar a falta de misericórdia, vingança, de desejar maus aos outros. Ela vai ter bondade dentro do seu coração. Ela vai abandonar a falta de compaixão. Ela não terá mais como atender às suas próprias vontades e nem também terá ali como negar a si mesmo, fazer o mal para poder alcançar um certo sucesso na sua vida, seja em qual for a área. Essa pessoa terá fidelidade, ou seja, fé. Ela vai abandonar a incredulidade. Hebreus 3:12. As dúvidas com relação a Deus. Vai deixar de premeditar pecados em Romanos capítulo 13, versículo 14. Raiva contra Deus, achando que Ele não sabe o que está fazendo. Romanos capítulo 9, versículo 27. Ela terá mansidão. Ela vai abandonar a falta de paciência. Ou seja, não vai mais se irritar facilmente. Ou o gosto de brigas, né? Querer ser brigão. Isso não fará mais parte da vida dela. E ela terá domínio próprio. Ela não será dominada pelos vícios. Ela não vai comer demais. Não vai ver televisão por muito tempo. Não vai ter o uso exagerado do computador. Não vai ficar ali com o smartphone perdendo tempo de ler, de estudar a Bíblia, de estar com a sua família. Ela vai ter controle sobre o seu tempo e não vai ali desperdiçá-los, os momentos, com algo que é inapropriado para ela. Ela vai aprender a controlar a sua língua, as suas palavras.
não vai utilizar palavras de baixo calão para poder se expressar. Ela terá o domínio próprio sobre o seu ser. Uma das evidências iniciais é a condução do arrependimento. Quando nós falamos de evidência do revestimento do Espírito Santo, é o arrependimento. João 16, de 7 a 11, como já lemos, ele nos fala exatamente sobre isso, que o arrependimento nos dá esta chance, que o Espírito Santo nos dá essa chance do arrependimento. Pegando aqui as Escrituras Sagradas, para que nós agora falaremos sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Esses dons, eles são divididos em 3: dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Nós estaremos aqui abordando apenas os dons espirituais, que é o que nos é relatado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, aonde Paulo ele fala no versículo de número 4 que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então aqui ele vai relacionar uma certa quantidade de dons que ele enxerga que é distribuído à igreja. Ele começa a falar: pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribui individualmente, cada um como quer. O primeiro ato que devemos aprender sobre os dons do Espírito Santo, que é dado pela soberania de Deus. Deus distribui como Ele quer. E no decorrer do ensino que é dado aqui, no capítulo de número 12, que ele é dado para que nós pudéssemos buscar aqui a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para que desta maneira podemos ajudar uns aos outros a prosseguirem numa fé saudável. E ele faz uma observação: entretanto, busque com dedicações os melhores dons. Quais seriam os melhores dons? O dom principal, segundo a Paulo, é o parêntese, é o capítulo parêntese, que é o capítulo de número 13, que é o dom do amor, que quase ninguém busca. Depois, no capítulo de número 14, ele vai escrever sobre como utilizar os dons. A partir do versículo 26, ele mostra a necessidade do uso dos dons serem feitos de maneira ordeira. Ou seja, toda manifestação espiritual dada por Deus, ela é ordeira, não provoca confusão.
e sempre para a progressão do corpo de Cristo. Encerramos aqui a nossa aula sobre a pessoa do Espírito Santo e também a minha participação no curso básico de teologia da Faculdade de Teologia Semear, nossa querida FATEOS. Eu dou um abraço à distância de vocês. Infelizmente essa aula começou um pouco antes do isolamento social e nós não tivemos um contato físico e com aquele calor humano da sala de aula. Mas eu sei que em breve teremos essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não estou previsto para dar uma matéria logo para vocês, então eu me disperso aqui e deixo à vontade a vocês a me procurarem sempre que assim precisarem. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus, e a paz do Senhor.